Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição, a nossa lição desta semana, a lição bíblica diária. Esta semana estamos estudando sobre a profecia para o tempo do fim, né? Quando Cristo disse que haveria perseguição para os discípulos, perseguição porque eles não conheciam a pessoa do Pai, nem o próprio Cristo, que foi enviado pelo Pai. E, obviamente, ele começa a detalhar que diante desta perseguição, pela falta de conhecimento espiritual da pessoa de Deus e da pessoa de Cristo, o ajudador, o consolador, o Espírito de Cristo, iria consolar a sua igreja nestes momentos de grande dificuldade, né? Não só os discípulos e os apóstolos iriam ser perseguidos em seus tempos, né? Mas também no tempo do fim. Olha só que coisa interessante. Pois bem, então isso nós vimos ontem na segunda pergunta da lição, quando Cristo disse, olha, convém, é para a vantagem de vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Consolador ou o ajudador não virá a vós, virá a mente de vós. Vê, se fosse uma pessoa, viria para o lado deles assim. Se fosse o substituto de Cristo, seria alguém fisicamente que estaria ao lado deles, como Cristo estava ali ao lado deles, né? A vós, ou seja, a mente de vós, era algo espiritual. Mas se eu não for, mas se eu for, diz ele, então eu vos enviarei. E hoje, na terceira pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento. O que aconteceu quando Jesus Cristo subiu ao Pai, naquele 40º dia depois da sua ressurreição? Lá no capítulo 1 de Atos mostra que de 2 anjos descem, né, quando Cristo começa a ascender, começa a subir aos céus, elevado até desaparecer nas nuvens, e os discípulos, boquiabertos, vendo Jesus Cristo levitar, flutuar e voar em direção ao céu, até desaparecer entre as nuvens, né? Então, está lá no capítulo 1, o que aconteceu ali, né? O que aconteceu quando Jesus subiu ao Pai, o que ele recebeu do Pai para dar aos seus discípulos 10 dias depois daquela ascensão, do que está escrito lá no capítulo 1 de Atos, né? O que aconteceu? Vamos ver aqui, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 33, o apóstolo Pedro vai dizer o que aconteceu exatamente quando Cristo subiu ao céu para ficar à direita do Pai. Olha que coisa linda Pedro vai dizer. Eu peguei aqui uma versão, a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma linguagem bem simples de entender, né, que diz assim, ó, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, como havia prometido, como o Pai havia prometido. Por isso que ele, em outras versões, fala, e Cristo recebeu, ao sentar do lado direito de Deus, recebeu o Espírito Santo da promessa. O Pai tinha prometido ao Filho, se você morrer sem pecar, eu lhe ressuscito. E eu vou colocar dentro de você a plenitude do meu Espírito. Ou seja, eu vou habitar dentro de você de forma plena. A divindade vai habitar em você de forma plena. Assim como os discípulos, que eu colocar o Espírito Santo dentro deles, eles se tornam participantes da divindade. É o que Pedro está dizendo aqui no capítulo 2. E na sua carta, 2 Pedro 1,4, ele vai dizer que nós podemos nos tornar participantes da divindade quando o Espírito do Pai habita em nós. Olha que coisa linda. O que ele está dizendo aqui, ó? Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus, depois de ter recebido, ó, derramou sobre nós, Pedro falando em nome dos discípulos, ó, e derramou sobre nós esse Espírito. Quem derramou sobre nós? Jesus, não? O Pai deu a ele para que ele pudesse derramar. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito. Jesus não ia derramar uma pessoa, Jesus ia derramar o seu Espírito, aquele Espírito que ele recebeu do Pai. Por isso que ele disse no capítulo 14, no capítulo 15, o Espírito que procede do Pai. O Espírito que vai ser enviado a vós é o Espírito que procede do Pai e que o Pai vai colocar dentro de mim, na minha mente, porque o lugar que se entrega o Espírito a alguém é na mente. É por isso que todos os homens do Antigo Testamento eram ungidos na cabeça para receber o Espírito. Não era ungido nas costelas, do lado, para receber uma pessoa do lado, não. É na mente, porque o Espírito não é uma pessoa, é algo espiritual. É algo que se comunica com a mente. Deus, o Pai, se utiliza desse poder para se comunicar com a mente das pessoas. Assim o Pai faz também com o Filho.
É por isso que o Filho, que não é um Deus igual ao Pai, porque se ele fosse, não precisava receber o Espírito Santo de Deus, porque ele já tinha originalmente nele. Ele recebe esse Espírito Santo com poder, para que agora ele compartilhe com os seus discípulos, cumprindo a promessa que ele fez aos discípulos. Já que, a exemplo do Pai, o Pai estava cumprindo a promessa que havia feito a ele. E Jesus derramou sobre nós, disse Pedro, esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Vocês estão vendo o que? Uma terceira pessoa? Ou o poder de Deus manifestando na boca de Pedro, que um ignorante, um homem que não tinha, que era indouto, que era iletrado, estava falando em outras línguas, ele fazia uma pregação e pessoas de diversas línguas diferentes, ali havia mais de 16 línguas diferentes, ali havia gente de toda parte da terra, diz o texto do capítulo 2 aqui, e todo mundo entendia o que Pedro estava falando na sua própria língua. E Pedro falava só uma vez. Pedro não falava uma vez, agora eu vou falar em outra língua, e falava em 16, 17, 20 línguas diferentes. Não. Era Pedro falando na sua língua aramaica, mesmo que ele sabia, e cada um entendia na sua própria língua. E essa é a beleza do poder do Espírito, que não atuou somente na mente de Pedro, mas no ouvido de cada pessoa, porque naquele dia, disse Pedro, estava se cumprindo a profecia do que estava, a primeira parte da profecia que estava escrito lá em Joel 2:28. Derramarei meu espírito, não é outra pessoa não. Deus está dizendo, derramarei meu espírito, algo que pertence a mim, está dentro de mim. Derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os meus servos profetizarão. Então, o Espírito de Deus estava atuando ali na mente, no ouvido de cada pessoa que estava escutando Pedro pregar. Mas Pedro estava profetizando porque era servo de Cristo, porque era servo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Vejam só que texto claro. Eu não preciso filosofar diante deste texto para inventar que o Espírito Santo é uma pessoa, que Jesus Cristo é um Deus igual ao Pai. Olha, o texto é muito claro, a dependência plena de Cristo. Cristo recebe tudo do Pai, recebe o Espírito, recebe poder para julgar, recebe o poder de ter a vida em si mesmo, recebe o poder de sentar-se ao lado dele, recebe o poder da exaltação, recebe o poder de ter um novo... Tudo ele recebe do Pai. E um Deus que é co-igual, não precisa receber nada porque ele já tem tudo de maneira igual. Então, é diante dessas belezas, dessas informações bíblicas claras e diretas, que as filosofias ensinadas pelos filósofos, os chamados grandes teólogos das grandes instituições, completamente corrompidas pelo vinho da Babilônia, como eram os grandes líderes do tempo de Cristo, completamente corrompidos pelo vinho da Babilônia também, não conseguem enxergar a palavra no seu óbvio sentido. Aqui está um claro assim diz o Senhor, como de fato ocorreu. O Espírito Consolador é Cristo quem dá. Cristo compartilha daquilo que recebeu com o Pai, que está na sua mente. É Ele, o próprio Cristo. Jesus derramou. Não é outra pessoa, não. É Jesus, não está dizendo aqui, E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que substituiu Jesus quando ele o ascendeu, porque Cristo já não estava mais na terra. Fazia 10 dias que Cristo estava no céu quando isso aconteceu. Essa terceira pessoa que veio para cá, o texto diz, e o Espírito Santo derramou o Espírito. Não existe isso na Bíblia. Não existe na Bíblia o Espírito do Espírito Santo, não tem isso não. Basta a gente ler o texto como ele é, sem inventar. Porque a igreja caída, a igreja da Idade Média, a igreja da época da escuridão, ela começa a adulterar esses textos. Ela torce o texto, ela tira o texto do seu óbvio sentido para enganar as pessoas. Mas quando nós lemos a Bíblia como ela é de fato, como tem que ser, como Cristo perguntou à liderança religiosa, como leis as Escrituras? Você está lendo no seu óbvio sentido ou você está lendo uma coisa e entendendo outra? Ou você está adulterando o texto? Pois bem, façamos o mesmo. Façamos o mesmo que Cristo orientou. Leia a Bíblia no seu óbvio sentido e entender a mensagem clara como ela é. Pois bem, meus amados, vamos agora para a segunda pergunta de hoje, dando continuidade, mostrando ali que Cristo consolando ali no capítulo 16 de João, o Espírito Consolador, o ajudador que ele disse que enviaria, dele, da parte do Pai dele, que falaria dele, por ele, complementando o trabalho que ele começou, ele mesmo de forma espiritual. Vimos aqui na pergunta anterior claramente
que foi Cristo quem cedeu do seu Espírito, daquilo que ele já recebeu do Pai, né? O texto claríssimo ali de Atos 2,33. Agora, na pergunta 4, temos aqui o seguinte questionamento: que Espírito foi esse que procedeu de Deus o Pai? Era uma terceira pessoa, ou algo que saiu de dentro de Deus, foi colocado dentro de Cristo, e saiu de dentro de Cristo para dentro dos discípulos? Ora, o Espírito foi dado à mente, inclusive, foi visto língua de fogo na cabeça dos discípulos, mostrando que eles foram ungidos na mente. Não foi nas costelas, não foi do lado, como Deus fez Eva para Adão, não. Uma companheira, né? Companheiro na Bíblia sempre é do lado, né? Muito bem isso. Pois bem, Gálatas 4,6 diz assim, ó: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, disse Paulo, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba. O Espírito do Filho de Deus, enviado a nossos corações para que nós também confirmemos a adoção de filhos, devemos clamar em nossa mente, Abba. Que coisa linda. O que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Abba são a primeira palavra que as crianças hebraicas dizem, assim como as crianças brasileiras falam papá, de papai, né? Ou mamãe já é mais difícil de falar, mas papai é mais fácil de falar, porque a questão da dissonância da língua é mais fácil. Não porque ela tem preferência, a criança tem preferência pela mãe, meu amigo. A mãe é quem dá de mamar a ela. Mas, assim, a questão da sonância no português e também lá no hebraico, Abba. A palavra mais fácil. Você não tem que movimentar a língua em qualquer uma né? Abba. É a coisa mais linda. Ou seja, Cristo envia os nossos corações para que a gente dê o primeiro passo, que como crianças, como novas criaturas nascidas como criança, digamos a primeira palavra, inicie a jornada, assim como os discípulos estavam iniciando agora, selados pelo Espírito Santo, a verdadeira condição de filhos espirituais ali, recebi o Espírito de Deus ali, selados, batizados com o Espírito Santo. E eles iam começar uma jornada agora com Deus como Pai. E eles começariam dizendo a palavra mais linda da Bíblia. É curtinha, mas é a mais linda. Abba. Que coisa maravilhosa, né? O que foi enviado aos nossos corações não foi uma terceira pessoa. Não precisa ser teólogo para entender a clareza desse texto. Se você pegar este verso de Gálatas 4,6, em qualquer versão que você encontrar, ele vai dizer a mesma coisa. É o Espírito do seu Filho. Se você pegar esse texto em qualquer manuscrito, no grego koiné, no grego antigo, no grego moderno, em qualquer lugar que você for, vai estar aqui o termo pneuma do Filho. O pneuma, né? O pneuma do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Não tem como fugir, só se as pessoas quiserem torcer o texto para tentar favorecer um dogma, uma construção teleológica, uma construção baseada em filosofias para favorecer movimentos contrários ao cristianismo, ideias gnósticas ou outras ideias que vieram das religiões pagãs que entraram dentro do cristianismo na Idade Média e que persiste até hoje, porque homens e mulheres envolvidos com a religião formal não tiveram a coragem de reformar, de continuar o trabalho dos reformadores que se propuseram a fazer isso no final da Idade Média, a partir da Reforma Protestante em 1517. Infelizmente, essas pessoas, alguns começaram, silenciaram. E o poder do dinheiro e o poder do institucionalismo, o poder do Estado, silenciaram muita gente, porque muitos homens sem coragem pararam no caminho. A grande vontade de Deus é que eles reformassem essa verdade. Trouxessem a Bíblia no seu óbvio sentido, na simplicidade em que ela foi dada, para que as pessoas pudessem entender essa verdade de forma simples e objetiva e fossem transformadas, assim como Cristo pregava, numa língua aramaica, simples, pobre, para os pobres. Todos os pobres entendiam. E os líderes religiosos que falavam hebraico, erudito lá em Jerusalém, não gostavam de Cristo.
Não era um deles porque era um homem simples, um galileu, diziam eles, né? Um galileu que ensinava de forma simples e o povo entendia. O grande entendia muito mais do que as grandes filosofias que eles inventavam lá nos púlpitos das sinagogas. Pois bem, amados, o texto aqui é claro. Que espírito foi esse que procedeu de Deus, o Pai? O espírito do Filho. Não é o espírito do Espírito Santo, a terceira pessoa. Não tem isso na Bíblia, não. Em lugar nenhum. Você já imaginou a quantidade de construção, né, fraseológicas, né, de construções baseadas em filosofias, como diz o apóstolo Pedro, né, em fábulas engenhosamente inventadas para agradar os ouvidos daquelas pessoas que amam os diplomas, as pessoas que têm diplomas, as pessoas que têm posição social, as pessoas que se vestem de roupas caras, as pessoas que são famosas, estão nos canais de TV, aquelas pessoas que eles julgam importantes e para eles não é importante a verdade, mas que sejam ditas por essas pessoas que aparentemente são eruditas, né? E que aparentemente, a aparência, né, são de homens santos, mas torcem a Bíblia no seu óbvio sentido e começam a falar bobagens. Basta ensinar a Bíblia como ela é. Não, o que foi enviado para batizar os discípulos não foi uma terceira pessoa, foi o Espírito de Cristo, propriedade de Cristo, algo que está dentro de Cristo. O próprio Cristo compartilhou com os seus discípulos aquilo que havia recebido do Pai. Portanto, não há nesses textos qualquer ideia que o Espírito Santo seja uma pessoa, mas Cristo é o próprio Espírito Consolador. Cristo, o próprio Paulo vai dizer, o Espírito é o Senhor Jesus, o Espírito é o Senhor. O próprio Espírito aí, que esse Espírito está batizando vocês, é o Senhor Jesus, Paulo vai dizer. Não é outra pessoa, o Consolador é Cristo. Cristo é o grande Consolador das Escrituras. Só alguém que pode, que foi homem como a gente foi, que sentiu todas as nossas dificuldades na própria pele, poderia nos consolar com tanto poder, com tanta autoridade, como Cristo faz até hoje.